Hoje nós estamos com 3 professores lá no Radical, né? Nosso irmão Luiz Cláudio está lá, passando pelo Radical. Nosso irmão Rival está trabalhando, e o pastor Jorge também está lá, né? E aí sobrou para mim. Hoje sou eu quem vou dar a lição para os irmãos do capítulo 7 de Coríntios, 1 Coríntios. É um capítulo bastante rico, né, de princípios, mas assim também de alguma forma polêmico, né? E aí nós vamos então caminhar nesse capítulo 7. Eu queria saber assim, logo de antemão, quem leu o capítulo 7? Seja verdadeiro, levanta a mão. Eu li totalmente, leu, né? Quem não leu? Agora vamos outro quem não leu. Então tá. Nós vamos fazer o seguinte, minha proposta é fazer o seguinte, nós vamos aproveitar e vamos ler o capítulo 7, tá? Eu vou pedir a irmã Alessandra coloque na NVI, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, porque o que acontece? Só para você entender o contexto, né? O apóstolo Paulo foi instado pela igreja, ele recebeu uma carta. A primeira carta aos Coríntios também é a resposta da primeira carta dos Coríntios ao apóstolo Paulo. Ele também recebeu uma carta. Ele recebeu uma carta da igreja para ele, onde tinham perguntas a respeito de algumas coisas. E um dos assuntos que ele tem que tratar, então, em relação à igreja de Coríntios, é falar sobre o casamento, falar sobre a união conjugal, falar sobre, né, casamentos entre cristão com cristão, cristão com não cristão, pessoas solteiras, questões relacionadas a sexo. Olha só, às vezes a gente tem tanto pudor para falar sobre sexo, e o apóstolo Paulo teve que vamos falar sobre sexo, falar sobre essas coisas então. Então o apóstolo Paulo está respondendo. Então a igreja de Coríntios, que era uma igreja, assim, a certo ponto, às vezes com algumas dificuldades, né, a gente começa a carta dos Coríntios vendo que ele trata de problemas políticos da igreja. Tinha gente que dizia que era de Paulo, outros que diziam que era de Pedro, outros que diziam que era de Apolo, outros que diziam que era de Cristo. Então já tinha um problema de liderança lá, que ele tinha que ordenar lá para que as pessoas pudessem, né, parar com essa questão de separação. Isso do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vem tratando de um outro problema, que é problema às vezes de promiscuidade, problema de imoralidade, coisas que tinham dentro da igreja também, que dependiam de pastoreada, né? Que ela fosse pastoreada. Então, o apóstolo Paulo estava sempre corrigindo essa igreja, né? Então, era uma igreja abençoada, tanto que também depois lá no capítulo 14, vai falar que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais também. Então, uma igreja que tinha problema, mas era uma igreja também bastante espiritual, digamos assim, também. Nós vamos ver depois, mais à frente também. Então, o assunto hoje é falar sobre casamento. Quem é cristão casado com cristão? Aqui levanta a mão. Cristão casado com cristão. Quem é cristão casado com não cristão? Aqui tem alguém cristão casado com não cristão? Ó, levanta a mão. Quem é casado com cristão não casado? Olha aqui. E quem é solteiro aí? Quem é solteiro? Solteiro ou viúvo? Levanta a mão. Ó, nós temos aqui os três grupos que o apóstolo Paulo vai falar ali. Ele vai falar de cristão casado com cristão, ele vai falar de cristão casado com não cristão, e vai falar de solteiros e viúvos também. Ele vai tratar desses assuntos também, solteiros, viúvos, desquitados. Ele vai falar sobre essas questões e vai falar sobre o sexo sem nenhum tabu. Ele vai falar sobre sexo, ele precisa falar sobre isso. Afinal de contas, sexo é a bênção de Deus, amém? E ele precisa falar sobre isso também. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura da carta, desse trecho da carta, só para que nós todos possamos compartilhar daquilo. Bota na NVI, por favor. Se não conseguir, não tem problema não. NVI. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a leitura da carta, que pelo menos aí nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está respondendo para a igreja. Entenda aqui o seguinte, esse capítulo aqui é Paulo respondendo para a igreja aquilo que a igreja perguntou a ele. Ele é pastor, ele é o pastorzão, né? Aquele que, né, é o pastorzão que inclusive fundou essa igreja, e ele então, né, eles mandam a carta para ele esperando que ele dê resposta a questões daquela igreja. Tinha as questões ali muito polêmicas. Fala, irmão Clinão. Já começou, né? A respeito ele vai uma vez, esse castigo vai uma vez. Quer dizer, ele está debatendo a mulher. Mas aí a gente
Tá bom, tá bom. Então vamos lá, vamos fazer a leitura então? Cadê? Está abrindo ainda, o aplicativo está. Só 2 estagiários hoje aqui. Na minha vez, botam 2 estagiários. Muito bem. Mas vamos lá então. Tá? Se conseguir. Aí a proposta é essa, vamos ler o que acontece então. Nós vamos ver que ele está dando resposta a perguntas que estão implícitas ali. Vocês, pelo que ele vai estar falando, nós vamos perceber que tem perguntas feitas ali, e aí nós vamos ver por que ele determinadas coisas que ele está dizendo ali, e aí depois eu vou gradativamente. Meu estudo ficou um pouquinho grande, né? Mas eu espero que a gente consiga, dentro do tempo, fazer tudo direitinho. Vamos lá, então vamos lá. Vamos fazer ali. Vai essa vez, não tem problema. Vamos lá. Ora, eu vou ler e vocês prestem atenção. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Em outra versão diz assim, a mulher, volta lá, o marido paga à mulher o que lhe é devido, é a mesada do mês, né, irmãos? É certo isso? A mulher paga ao marido o que é devido, a mesada, né? Não vamos entender que não é mesada não, tá? Então a mulher paga, o marido paga à mulher o que é benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Vamos lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então o poder do corpo, ou seja, o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Está claro, ele está sendo muito claro. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Olha, já entrou um outro sujeito aqui na história. Então, marido, mulher, que normalmente a união é com Deus, né? Se você colocar o dedo assim, ó, mulher, né? A mulher submissa, sensível, o marido é o cabeça, mas quem está aqui no meio com a aliança? Deus, né? Mulher, marido, e quem está no meio aqui? Deus. Mas se houver problema no casamento, se um estiver negando o outro, quem entra na história? No lugar de Deus, Satanás. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Presta atenção, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. O que é esse dom que ele está falando aqui? Dom para o casamento e dom para ser solteiro. É dom, irmão. Casar é dom, ser solteiro é dom. Tem gente que o dom é ser solteiro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, ele fica solteiro, ele é só, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ficar abrasado, né? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. A mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher,
e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Para só um instantinho aqui. Volta lá, um instantinho. Olha aqui, tem um detalhe aqui interessante para nós pensarmos. O que nós normalmente aprendemos a respeito de separação? Só pode acontecer quando acontece o adultério, ou acontece a traição, ou adultério. Tem uma outra cláusula aqui na Bíblia que permite separação. Olha aqui, ó. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Se alguém é casado com um descrente, e se o descrente quiser deixar o casamento, que deixe. Então, ou seja, a pessoa crente vai fazer de tudo para que não aconteça a separação. Mas se aquela parte que é descrente quiser se separar, então que haja separação. Então o crente, né, a pessoa que é cristã, está livre. Amém? Vocês concordam com isso? Está aqui na palavra. Ó. Então, ou seja, o cristão dele não parte a intenção de se separar de quem é descrente. O cristão deve manter o casamento, que o casamento é acima dessa questão. Então o casamento deve ser mantido. Agora, se o descrente quiser se separar, então que haja separação. Porque Deus não nos chamou para viver, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então não adianta ficar em briga com relação a isso. Vamos lá. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Isso tem relação com o que ele disse anteriormente. Não adianta você querer continuar casado com uma pessoa que não é cristã, se ela não quer mais ficar, porque você acha que vai fazer com que ele se converta, ou que ela se converta. Porque ele diz assim, como é que você sabe se vai se converter ou não? Não tem como saber. Se quer se apartar, então que se aparte. Não que você queira que isso aconteça, que você, como filho de Deus, não quer que isso aconteça, mas se tiver que acontecer, que aconteça. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor o designou e de acordo com o chamado de Deus, casado ou separado. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Vamos lá. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora, se você puder conceder a liberdade, consiga. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, agora eu estou grupo, quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Para só um pouquinho. Parece que o apóstolo Paulo, em algum momento, ele está revezando entre é o Senhor que manda, sou eu que mando, não tenho mandamento de Deus, do Senhor, mas eu que estou mandando. Isso parece será que ele não está sendo inspirado por Deus? Será que ele não está... Por que ele está falando tem hora que é ele, tem hora que é Deus? O que está acontecendo aí? Muitos teólogos da linha liberal vão dizer que o apóstolo Paulo, e tem muita gente que às vezes fala que o apóstolo Paulo não é um homem inspirado por Deus. Nós vamos ver muitas pessoas hereticamente dizendo isso, que Paulo, não sei o quê, que os ensinos de Paulo não deveriam nem estar na Bíblia. Alguns vão dizer isso. Isso é um ledo engano, né? Na verdade, claro que Paulo é inspirado por Deus. Quando ele fala que o Senhor tem mandamento, ele está se referindo ao seguinte, ó. Alguns desses assuntos foram tratados por Jesus no tempo que Jesus estava sobre a terra.
Quando Jesus estava sobre a terra, ele tratou de determinados assuntos, e esses assuntos estão na palavra. Então, para isso tem mandamento do Senhor. Para outras coisas não tem mandamento do Senhor, então mando eu, então falo eu. E aí ele está falando inspirado por Deus. Nós vamos ver depois lá no final, no último versículo, que no verso 40 ele vai dizer: pois eu também tenho o Espírito do Senhor. Então não se confunda aqui não acho que pelo motivo dele dizer que mando eu, não o Senhor e tal, que isso venha diminuir a autoridade da palavra. A autoridade da palavra aqui é plena, tá? Ele está falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Amém, né? Então, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Por causa dos problemas atuais, os problemas atuais que o apóstolo Paulo está se referindo são problemas daquela ocasião. O que estava acontecendo ali? A igreja estava surgindo. Os apóstolos ainda estavam até vivos ainda. Isso aqui é por volta do ano 37, por volta do ano 40, por aí, 50. Então essa carta estava sendo escrita na época que os apóstolos ainda estavam vivos. A igreja estava nascendo, a perseguição estava forte, ia aumentar cada vez mais. Então pensa bem, melhor, se está na iminência de uma guerra, se está na iminência de uma perseguição muito grande, o que é melhor? Você continuar solteiro ou é melhor casar? Se está na iminência de uma guerra, se está na iminência de uma grande perseguição, se está na iminência de você ter que sair fugido, o que é melhor para você? Casar ou ficar solteiro? Ficar solteiro. É por isso que o apóstolo Paulo está falando, ó, à vista do que está acontecendo, melhor é ficar solteiro. Por quê? Enquanto você estiver solteiro, você vai ter mais agilidade, você vai ter mais possibilidade de cuidar das coisas de Deus, e se acontecer alguma coisa, pior é se você estiver casado, porque uma pessoa casada, quando ela está perseguida, quando ela está sofrendo alguma coisa, sofrimento em dobro, porque ela não só sofre por ela, mas sofre pelo filho que está sendo maltratado, pela esposa. Então uma série de coisas vão acontecer, pelas coisas que vão ser perdidas do casal. Então, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure por uma. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aquele que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Se casou, hoje em dia já é assim. Se casou, se ferrou. Você vai passar a ter problemas que você não teria se você fosse solteiro, né? A pessoa que casa passa a ter problemas que ela não teria se ela fosse solteira. Não é verdade? Você passa a ter problemas que você não teria se você fosse solteiro. Se você é solteiro, tem um nível de problema. Se você casou, o problema vai exponenciar. Você vai ter problemas que você não teria se você fosse solteiro. Viu? Então é isso. Vamos lá. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. Nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compraram algo como se nada possuíssem. Ele falou, tudo é incerto. Tudo é incerto nesse tempo que nós estamos vivendo. Nada é certo. Porque o momento é difícil. Então nós estamos vivendo um momento difícil. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo passará. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar o seu marido. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições
mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Para um instantinho. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrição. Ele não está dizendo aqui que fique solteiro ou case. Ele está falando, eu não estou dizendo isso aqui para impor restrição a ninguém, nem determinar como deva ser. Cada um deve ir conforme o seu dom. Tem dom para casar? Casa. Tem gente que não tem dom para casar, não. Casa primeira, casa segunda, casa terceira, casa quarta. Não tem dom para casar, meu. Se está casando, é porque não tem dom para casar, tem que tomar cuidado. Eu digo assim, claro, evidentemente, cada caso é um caso, mas se a pessoa está contumazmente, tem pastores aí que já está no terceiro, quarto casamento, como é que pode isso? Tem coisas estranhas aí. E ele diz assim, então aquele que não tem dom para casar, não case. Aquele que tem dom para ser, como é que chama? Celibatário. Celibatário é o seguinte, a pessoa, o celibato é quando a pessoa deve ser solteira. Então tem gente que tem dom para ser solteiro e tem gente que tem dom para se casar. Estou dizendo, então é isso mesmo. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Não fica aí abrasando, não. Casa logo. Vamos lá. Contudo, o homem que decidiu firmemente no coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, declinando no coração não se casar com uma virgem, então também faz bem. Decidiu, não vai querer. Assim, aquele que casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Ele tá, tem coisa aqui, né, gente? Tem coisa aqui. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido dela morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Aqui tem mandamento. O mandamento é que a pessoa com que o cristão deve casar tem que ser alguém do Senhor. Ainda que aconteça, e aí a gente tem que tomar cuidado com esse texto todo aqui, ele não legitima cristão namorando não cristão, dizendo que, não, quando casar tudo vai dar bem. Isso é julgo desigual, nós vamos falar sobre isso aqui também. Então não é isso. O que está falando aqui quando cristão casado com não cristão é que, de repente, quando as pessoas não cristãs estão casadas e um se converte, então ficou um casamento onde você tem um cristão e um não cristão. Aconteceu isso, né? Aconteceu que um dos dois se converteu. Então aí não deve se separar. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, sempre que um cristão busca alguém para se casar, essa pessoa tem que ser alguém que pertence ao Senhor. Tá? Vamos lá. Na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está. Ou seja, a viúva permanecer sem se casar. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Porque ele falou aqui o seguinte, na minha opinião, penso que a viúva não deve se casar. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ele está agora fazendo o que aqui? Legitimando tudo aquilo que ele falou para trás. Embora em alguns momentos ele está falando, digo eu, mas não Senhor, não sei o que, ele está dizendo aqui no final o seguinte, eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, ele está dizendo então que aquilo que ele está falando aqui está legitimado por aquilo que Deus quer que ele esteja falando. Amém, irmãos? Então nós vamos agora começar então o nosso estudo em relação a tudo que nós vimos aqui. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui a ligação do meu celular com a televisão, para que a gente possa então... Por enquanto, antes de colocar lá, eu quero que você preste bastante atenção nisso que está aqui. Ó. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, né? É bom, olha lá, aqui está legal, a NVI, ó, aqui ficou legal. Olha aqui, senão naquela outra versão estava dando um mau entendimento. Eles estão perguntando, ó,
quanto ao assunto sobre os quais vocês escreveram, ali entre aspas, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Eles escreveram isso. Percebeu? Quem escreveu para Paulo, escreveu dizendo, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Olha que coisa. A igreja mandou para Paulo um questionamento, que mesmo no casamento seria bom que o marido não tivesse relações sexuais com a sua esposa. Então a igreja estava confusa, porque na verdade, na medida em que havia conversão, na medida que as pessoas iam se convertendo ao cristianismo, tinham determinadas situações que ainda do judaísmo que estavam sendo levadas para o entendimento do pessoal. Quer ver? Eu anotei aqui, quer ver? Deixa eu ver onde eu anotei, para a gente colocar essa informação aqui. Onde é que eu anotei? Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá em... Oh, Jesus! Lá em Êxodo, eu lembro que foi em Êxodo. Êxodo 19:15. Bota Êxodo 19:15, só antes de eu começar o estudo, tá, irmão? Só para a gente enriquecer um pouco mais aqui. Êxodo 19:15. Olha o que acontecia no judaísmo. Êxodo 19:15. Então disse ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher. Então está dizendo, prepare-se para o terceiro dia, mas até lá não se acheguem a mulher. Agora coloca para mim, por favor, aí, Levítico 15:18. Levítico 15:18. Quando um homem se deitar com uma mulher e expelir sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até o entardecer. Opa, tem coisa aqui. A gente está percebendo que quando a questão sexual está sendo mencionada lá no Antigo Testamento, tem alguma coisa de impuro aqui acontecendo, percebe? Conseguiu perceber que tem algum ensinamento lá no judaísmo que levava à questão da relação sexual como sendo alguma coisa que trazia impureza? Paulo não está considerando isso aqui, não é mais no Novo Testamento um fato. Mas havia então aqueles que entendiam que a relação sexual, mesmo entre casados, trazia impureza. E aí então, mesmo casado, era melhor que não tivesse relação sexual, para que então a pessoa ficasse mais pura. Então, quanto menos relacionamento tivesse, mais pura a pessoa ficava. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai colocar alguns preceitos a respeito de não ter o relacionamento. Não é verdade? Vocês viram que no decorrer da carta ele vai dizer em que situações pode não ter relações sexuais. Quer falar, irmão João? Você vai falar. Lembra que o Paulo fez que as menções que Paulo fazia sobre diz o Senhor e não eu? Uhum. Essas questões assim, diz o Senhor, será que não são coisas já que estavam antigas, como essa parte aí? Não, tem a ver com o que Jesus falou lá em Mateus 5:31-32. Mateus 19, 1-12, Marcos 10, 1-12 e Lucas 16, 18. Tudo que ele fala que diz o Senhor, foi Jesus que falou. Não é relacionado ao... Não, tudo que quando ele fala, diz o Senhor e não eu, é porque tem relação com o que Jesus falou. Não é relação ao que Jesus falou. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte, então. Eu vou agora botar aqui a televisão como escravo e nós vamos fazer o andamento aqui. Eu não vou, agora a leitura que eu vou fazer está na Bíblia, tá? Os irmãos, se tiverem as suas Bíblias aí, abram elas aí para ficarem mais em condição de acompanhar. Fala. Esse estudo é maravilhoso. Mas esse programa do homem com a mulher, nós sabemos que existem muitos homens crentes no pastor e a mulher não é, e vice-versa. Isso aí. Eu conheço um caso de um pastor que a esposa dele é testemunha de Jeová. Testemunha dele é testemunha. A esposa dele é testemunha de Jeová. E para mim isso é um grande escândalo. Um grande escândalo. Por que para mim é um grande escândalo? Porque quando ele casou-se com ela, ele já era cristão e casou com uma testemunha de Jeová. Para mim isso já é um grande escândalo. Um erro crasso. Um erro que não é... para mim,
para mim, tá, irmãos? Eu não levaria essa pessoa ao pastorado sendo ela nessa condição. Não teria condição. Não, como pode? Esse é o jugo do jugo desigual. Isso aí é extremo. Um lado totalmente dividido, fala. Uhum. A esperança que a pessoa que vai converter. Exatamente, a esperança que vai converter. A pessoa casa, né, com uma pessoa de outra segmento aí, que não é ou uma pessoa dita do mundo, não, mas eu vou ganhar para Jesus, eu vou orar, ele vai se converter. Aí acaba trazendo para si um fardo que não deveria estar. Tanto que viu ali que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Quem te dará a certeza de que você vai converter essa pessoa? Quando não se converte depois. Isso aí. Então vamos lá. O tema da nossa lição hoje, lendo o capítulo, então, capítulo 7, 1 Coríntios, é princípios de Deus para o casamento. Princípios de Deus para o casamento. Mas quero que você considere o seguinte, ó. Paulo não se propõe aqui em fazer um tratado teológico completo sobre o casamento e o celibato. Ele não está fazendo um tratado teológico sobre como deve ser o casamento e como deve ser o celibato. Celibato aqui sempre entendo o seguinte: o que é celibato? Ser solteiro. A pessoa que escolhe ser solteiro é um celibatário, uma celibatária. Então a pessoa que é solteira escolheu o celibato, ok? Então, bem, ele não se propõe aqui a fazer um tratado teológico completo sobre o casamento e o celibato. Ele se propõe a responder a perguntas diretas e específicas feitas pela igreja. Foram feitas perguntas para ele, ele está respondendo. As perguntas não aparecem aqui, a não ser no primeiro versículo, que diz assim, quando alguém colocou assim, é bom que o homem não case com mulher. Ele traz essa primeira pergunta ali, essa primeira afirmação ali. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui então? Tanto que se você olhar apóstolo Paulo, por exemplo, falando lá em Efésios capítulo 5, você vai ver o quanto que o apóstolo Paulo valoriza o casamento. Ele valoriza tanto o casamento que ele vai comparar o casamento do homem com a mulher com Jesus e a igreja. Então, se você pensar bem, Paulo ele é contra o casamento? Não, muito pelo contrário. Ele fala que o casamento é um lugar onde, né, ele compara com a igreja, né? O Cristo é a igreja, o homem é cabeça, a mulher submissa, o homem ame sua esposa. Então, ou seja, a lição que Paulo fala sobre casamento é uma coisa maior do que o que está dizendo aqui. Aqui ele está dando só uma resposta a perguntas feitas a ele, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui. Esse capítulo ele se divide para 3 grupos de pessoas. As respostas que ele dá, ele teve o cuidado de separar as respostas dele para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, grupo 1, que vai do verso 1 até o verso 11, é cristãos casados com cristãos. O irmão Evaldo, quando casou, ela não era cristã, né? Depois a irmã... Já estava cristão, né? Quem aqui, quando casou, o seu cônjuge não era cristão? Não era e depois passou a ser? Tem alguns aqui. Aí, olha só, em tese, porque agora já se tornou cristão, né? Então, hoje vocês estão nessa condição, cristão casado com cristão. Mas em determinado momento você era um cristão casado com um não cristão. E aí ele está falando, então, ele falou para o grupo, cristão casado com cristão, cristãos casados com não cristãos e cristãos não casados. Esses cristãos não casados podem ser o quê? Os que são solteiros, os que são viúvos, os que são divorciados. São os que não são casados, estão sozinhos, né? Então são pessoas que são sozinhas. Então ele fala para 3 grupos diferentes, são esses os 3 grupos que ele vai falar. Então vamos pensar aqui. Então, só considerando aqui novamente, né? Então só para que a gente firme aqui o conceito. Então, Paulo, aqui nesse capítulo, ele se propõe a responder perguntas diretas e específicas da igreja feita a ele. No verso 1, a gente já viu isso, né? E pode parecer que Paulo não é muito favorável ao casamento, porém isso não é verdade, foi o que eu falei, né? Não é verdade. Haja visto que ele fala de casamento em Efésios 5, quando ele chega a comparar o casamento com o relacionamento de Cristo à igreja. Então,
tire de sua cabeça, né, a impressão que você possa vir a ter a respeito de que Paulo possa ser contra o casamento. Ele não é contra o casamento. Fala-se que talvez Paulo seja uma pessoa separada. Ele seja um homem separado. Fala-se. Porque muito provavelmente ele se converteu ao cristianismo, ele era casado, converteu-se ao cristianismo, e o judeu não aceitava que alguém que fosse judeu estivesse casado com alguém que fosse de uma outra religião. Então, por ele ter se convertido ao cristianismo, muito provavelmente, não estou dizendo que de fato seja isso, a mulher dele tenha deixado ele. Muito provavelmente. Outros dão uma hipótese de que ele seja viúvo. Também não é certo. Então, existem essas possibilidades. Ou ele tenha sido abandonado pela esposa, porque ele se converteu, ele era judeu e se converteu ao cristianismo, e é muito provável que tenha sido isso, ou ele, porventura, seja... E a outra hipótese que ele, de fato, seja solteiro, né? Alguns chegam a achar que Paulo é um autor não inspirado em alguns pontos desse ensino. Então, alguns pontos desse ensino aqui, se você está com a tua Bíblia aberta aí, nós vamos ver que tem alguns pontos que ele vem falando que parece que ele não é um autor inspirado. Por exemplo, no verso 6 diz assim, ó, digo isso, porém como que por permissão e não por mandamento. Então ele está dizendo por permissão e não por mandamento. Ele diz aqui, verso 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Mando eu, não o Senhor. Então ele já falou aqui, verso 12 ele diz assim, ó, aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor. Então ele está falando sempre essa comparação. Eu, não o Senhor. Verso 25 ele diz assim, ó, 25, ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer. Olha aqui, verso 40, será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. Então, ou seja, ele vai dizendo ele vai se expressando de uma maneira em que ele vai colocando se é uma situação que já está estabelecida ou não está estabelecida e, portanto, ele está dando uma direção. Então, isso faz com que alguns achem que o apóstolo Paulo não seja inspirado. Mas, como eu já disse aos irmãos, não é verdade, né? O que está acontecendo aqui é que Paulo estava se referindo, quando ele dizia que tinha mandamento, a coisas que Jesus falou, né, nas passagens em que Jesus menciona o casamento, né, que está lá, por exemplo, Mateus capítulo 5, 31 a 32, Mateus 19, de 1 a 12, Marcos 10, de 1 a 12, Lucas 16, capítulo 16, verso 18. Né? Então, esse capítulo está dirigido a 3 grupos, como eu falei, né? E o primeiro grupo, então, é o grupo 1, são cristãos casados com cristãos, né? E ele está tratando aqui de 2 extremos aqui também, né? 2 extremos na igreja. O sexo é pecado, mesmo no casamento, e o celibato é um estado superior ao casamento. Tinha gente que está dizendo o seguinte, ó, sexo é pecado, mesmo dentro do casamento. Melhor é o celibato. E o celibato, ou seja, a pessoa solteira, é superior a quem é casado. Porque aquela pessoa que é solteira, ela se dedica ao Senhor, então eles estavam colocando esse ponto. E outros diziam que ficar solteiro é pecado. O celibato não é correto, o casamento não é opcional, é obrigatório. E a pessoa que não é casada está pecando. 2 extremos, aqueles que achavam que ser solteiro era melhor e aqueles que achavam que ser casado era melhor. Fala. Deus já está dizendo que é superior a mim. Já aproveitou, né? Então, 2 extremos estavam acontecendo dentro da igreja ali. Olha como é que aquela igreja era tremenda. Aquela igreja era uma igreja realmente, era difícil, né? Nas questões que se levantavam na igreja, sempre tinha polêmica. Então, Paulo enfrenta essas 2 correntes de pensamento extremo, dizendo que tanto o casamento quanto o celibato são dons espirituais. Olha que Paulo é tremendo, é dom, não é dom. Então, ele é carisma mesmo, ele coloca a palavra que é usada lá, é carisma, é dom. Ser casado é dom de Deus, ser solteiro é dom de Deus. Então ele colocou esse dom como o dom de misericórdia, o dom de pastoreio, o dom de administração, o dom de ensino, o dom de evangelismo. Casado ou solteiro é dom. Então você tem o dom de Deus para estar casado ou tem o dom de Deus para ser solteiro. Tem gente que não tem jeito, não dá para casar, não vai casar.
é melhor não casar mesmo, não. Se casar vai dar ruim. Porque você não tem como, não vai gostar, não vai querer, não vai se sentir bem de estar dividindo, de estar, né, compartilhando. Quer falar, irmão? Não, assim, para mim, eu acho que é um pouco confuso quando o senhor fala que celibato é ser solteiro. O celibato é a pessoa que consegue se controlar da ausência de sexo. Porque senão tem muita gente que não quer casar, porque a gente não quer casar, mas a gente quer ficar solteiro, mas a gente quer ficar se virando. Sim, não, aí vai. Aí é verdade. Se você não consegue se controlar, isso. vai ficar aí se queimando. Perfeito. Porque o cara sabe assim, se eu me casar, vai dar ruim, eu vou ter que me abster. O celibato é se manter puro, sem relação. Tá bom, se não ficou claro, que fique claro isso. O celibato não é para que a pessoa não vou casar, mas vou ficar na pista. Vou ficar na pista para negócio. Não é isso, claro que não. Muito bem, irmão. Fique claro que ser celibato é exclusivamente cuidar das coisas do Senhor. Cuidar das coisas do Senhor. Foi o que ele disse. Quem está, então pode ser o viúvo, a viúva, que agora está viúva e não quer mais saber de ter alguém, né? Também não vai ficar na pista. Então, ou seja, aquela pessoa que está agora exclusivamente cuidando do Senhor, não tem mais, o sexo sublimou. Nem na pista, nem sozinho. Vamos lá, assim que é bom. Nem na pista, nem sozinho, nada de lascívia. Nada de lascívia, isso aí. Então vamos lá. Irmãos, ó, deixa eu ver aqui. Quem tem menos de 18 anos aí, levanta a mão. Menos de 18 anos. Quem tem menos de 18 anos aí, levanta a mão. Só o nenenzinho que está no colo da massa ali. Então, irmão, ó, estamos entre adultos, tá bom, irmão? Estamos entre adultos, amém? Estamos entre adultos. O que estamos falando aqui é para falar mesmo, vamos rasgar o verbo, tá bom? Vamos rasgar o verbo, porque o apóstolo Paulo rasgou o verbo aqui. Para aquela época que ele estava falando isso aqui, era rasgar o verbo mesmo. Ele estava mandando para cima do pessoal mesmo, ó. Então, o primeiro grupo que ele está aqui trazendo, então, o ensinamento, ele está dividindo. Se você olhar lá no capítulo 7, verso 1 até o verso 11, ele está dividindo o ensinamento dele aqui em 2 pontos. A pureza do casamento e a duração do casamento. Ele vai falar sobre a pureza do casamento e a duração do casamento. Vamos lá. Como Paulo responde ao grupo 1? Né? Primeiro, o que é certo? Casar ou praticar o celibato? Ele está respondendo ao grupo 1. O certo é casar ou praticar o celibato? Paulo diz que depende do dom de cada um. Então, de cara, tenha por certo isso. É dom. Casar é dom, não. Então, e ruim que às vezes não vai casar não, fica pressionando a pessoa para casar, quando você não tem que fazer isso. É dom. Então, às vezes, essa pressão social, muitas das vezes, ela é ruim, porque a gente pressiona pessoas quando, na verdade, a pessoa... E aí, às vezes, a pessoa acaba tomando uma decisão impulsionada por pessoas que estão à volta que não deveriam fazer isso. Então, casamento é dom, assim como o celibato é dom. Do verso 1 até o verso 9, então fica lá na Bíblia lá. Tá? Do verso 1 até o verso 9, o apóstolo Paulo vai falar sobre pureza de casamento. Então, eu vou pensar algumas coisas aqui para nós falarmos. Ó, pureza de casamento. No verso 2, ele diz assim, ó: por causa da prostituição, porém, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ele está claramente dizendo aqui o seguinte, ó: a poligamia não é padrão moral de Deus. Cada um tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. Não tem essa de... Então, a possibilidade de poligamia, que possa ter em outra cultura, na cultura cristã, não é permitida. Pastor, mas no Antigo Testamento tinha isso por questões culturais. No Novo Testamento está estabelecido que um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Não tem essa possibilidade disso. Então, cada um tem a sua mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ponto. Outra questão, no verso 2 também. Cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem seu marido. Então, o homossexualismo é pecado e não se cogita na celebração do casamento. O casamento é entre homem e mulher. Está dito aqui também. Então, uma outra questão que está claramente colocada aqui,
eu depreendo daqui que o casamento não pode ser poligâmico, o casamento não pode ser homossexual. Do verso 7 até o verso 9, ele vai falar que o celibato compulsório é errado. Não tem base bíblica e trata-se de uma escolha. Então, do 7 ao 9, ele vai dizer assim: contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se permanecerem como eu. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então, ele está dizendo o seguinte: não existe celibato compulsório. Não é obrigado. Então, por exemplo, trazendo para nós aqui, por exemplo, quando a Igreja Católica determina que o padre lá, que ele deve ser celibatário, não tem base bíblica, por exemplo. Não é determinado que uma pessoa seja celibatária. Não diz, a palavra não diz isso. É uma escolha em razão ao dom que a pessoa tem. Ok? Um outro ponto. Alguém quer falar? Se quiser falar, levanta a mão assim, tá? Quer falar? Fala, meu. Pastor, eu quero fazer uma pergunta em relação a isso daí, mas eu queria que você falasse um pouquinho, não da igreja, um pouquinho da cidade de Coríntios. Aí o senhor pode fazer um comentário sobre como é que era? Muito bem. Lá, quer dizer, a cultura de Coríntios lá era uma cultura muito promíscua, né? Você tinha... É isso? Então, a cultura era muito promíscua. Na cultura deles tinha casamento homossexual, na cultura deles tinha poligamia. Na cultura grega também tinha. Nero, por exemplo, foi casado com 2 homens, né, pelo que se conta a história. Dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. Então, ou seja, naquela época, essa questão era uma questão muito, muito comum na sociedade. E essa coisa comum na sociedade estava com muita força para entrar na igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo está ensinando dessa maneira. Fala. É isso daí que eu quero perguntar. Essa influência que Paulo está frustrando de questões que as pessoas estavam, por exemplo, na igreja, isso tudo é muito atual. Porque as pessoas estão vendo com valores. Hoje nós oramos porque Satanás está atacando as crianças e as são as mães do mundo vulneráveis, tudo está sendo colocado ali. E Coríntios é atual. Então, a relativização, né, que está lá fora, né, ela, quando entra na igreja, o relativismo. Se quer perguntar a você, é bom para mim o relativismo está entrando. Exatamente. Como está entrando, como está entrando. Esses problemas que foram levados a Paulo foi porque a influência da sociedade. Tem um filósofo que diz, né, que o homem nasce bom. A sociedade é muito administrador. Mas a sociedade estava se corrompendo a igreja, né? Esse valor que estava fazendo. Quando você vê, por exemplo, a cidade de Coríntios, a questão das prostitutas cultuais, a gente chamava de prostitutas cultuais, na verdade, não era só mulher, não, tinha homens, tinha então um negócio lá, por exemplo, as pessoas casadas, elas tinham relações fora do casamento normal, a coisa era realmente bastante complicada. E na medida que as pessoas se convertiam, por exemplo, a mulher se convertia, mas o homem continuava ainda do mundo, aí tinha ainda aquelas práticas. Então a mulher ela tinha que se manter, mesmo tendo o homem continuando tendo aquelas práticas, ou o homem que se convertia, a mulher não se convertia, mas ela continuava tendo aquelas práticas. Ele tinha que, como cristão, manter-se firme, porque você agora é do Senhor, e não se separe daquela outra pessoa, mesmo aquela pessoa fazendo aquilo que ela costumava fazer antes. Porque você é cristão e você é quem deve se manter firme. Se o outro permite morar contigo, aguenta firme, tem que aguentar firme, porque você agora foi chamado para ser santo, e não é pelo fato daquela pessoa não ser santa que você agora vai ter o direito de se separar. Ele está dizendo que não, negativo, não pensa não. Você aceitou Jesus, você agora é cristão, ainda que seu marido continue bebendo, trazendo para hoje, continue bebendo, você é cristão, você tem que se manter. Agora, se aquela pessoa que não é cristã, quando vê você agora mudar, fala assim, não quero mais viver contigo, escolhe Jesus ou eu? Jesus. Porque ela mandou escolher, Jesus ou eu?
Escolho Jesus. Acho que o irmão Joel levantou a mão. Deixa eu dar primeiro para o Joel, depois eu tenho a oportunidade para ele para você. Fala, Joel. Eu me tive uma dúvida. Eu, quando separei da mulher, eu estou vendo aí a luta lá dentro, eu tenho entrado no negócio, mas não levei à frente, porque ela estava me levando muito tempo, e eu tinha ficado para cuidar, né? Abandonei, aí, eu com ela. E daí, eu está casada, eu vi tudo. Mas agora eu não voltei mais. Aí me disse lá, sincero, está por lá desfeito, ou não sei. Mas continuou casado. E tinha uma dúvida. Me atrapalha o meu convivimento com Deus, como solteiro agora, que eu quero mais casar. Por isso não me interessei muito em divorciar. O irmão não concluiu o processo de divórcio, não? De verdade, por causa de talzinho de cara como eu penso. Eu tinha quase de cara e trabalhava. E ela estava comigo. A mulher também pediu para falar também. Oficialmente o irmão é casado ainda, né? Pois é, também. Oficialmente o irmão é casado. Não deveria ter dado continuidade ao seu processo de separação. Oficialmente o irmão é casado. Mas ele está perguntando se isso atrapalha ele. Não. Se atrapalha o irmão com Jesus, não. Mas agora. Se arrumar outra, sim. Em relação ao irmão, por exemplo, for arrumar uma outra companheira, aí vai dar. Não, então o irmão já escolheu o celibato. Você é celibatário. Chega, eu não quero saber desse negócio, a mulher dá trabalho, dá problema. Eu tive todo de ser solteiro, mas não sabia. Tá certo. Não atrapalha não. Bom seria se o irmão tivesse dado continuidade, pelo menos o irmão na questão legal, estava tudo tranquilo. Está arriscado o irmão deixar seus bens todos, a sua fortuna, para ela. Né? Tudo que o irmão tem, porque ela ainda é sua esposa. Né? Ela é a advogada ali. Mas que é a irmã dela. Deixa a irmã dela para falar aqui. Mesmo assim, a palavra de Deus mesmo diz, mediante a dureza do vosso coração. Porque se não vai me trair e eu tiver a grandeza de perdoar. Isso aí. Esse deve ser o. Aí é eu e Deus. Isso Okay? aí. E fala também sobre a questão do homem. Vou colocar o homem para entrar na questão que eu quero falar. Do homem continuar com as práticas mudando lá e a mulher tem que estar lá firme. Certo? Só que a gente tem vivido, nos dias atuais, uma coisa que está muito forte. E até mesmo lares cristãos, que é a violência doméstica. Muito bem, então vamos falar sobre isso. O que Paulo diz sobre isso? Não, está dito aqui também. Está dito, com certeza está implícito aqui. Eu até falei, eu coloquei isso aqui num ponto aqui, vamos chegar lá. A violência doméstica, ela na palavra do Senhor, ela não tem que existir. A palavra do Senhor lá em Malaquias vai dizer que Deus detesta o divórcio e as vestes sujas de sangue. Não posso falar. Não, então, aí vai depender. Vamos lá. Com certeza, a violência não pode ser estabelecida no relacionamento. Essa pessoa que comete violência doméstica, ela tem que ser denunciada, ela não pode continuar. Se ela é um cristão, vamos supor que seja um casamento entre cristãos, esse cristão ele tem que ser exortado, ele tem que ser excluído do rol de membros da igreja, porque se são cristãos, o que está dizendo ali para cristão? Cristão não pode se separar, ponto. Sou cristão, minha esposa é cristã, poxa, não pode se separar, cristão não pode se separar, se os dois são cristãos. Mas se uma pessoa está tendo práticas que não são práticas de cristão, ela tem que ser exortada e tem que ser excluída. Sendo ela excluída, agora eu tenho um relacionamento entre cristão e não cristão. Se aquela pessoa não cristã está agredindo um cristão, é como se ele não estivesse aceitando conviver. Então se separa. Tem que se separar. Agora, se são os dois cristãos, não é porque o meu marido ronca, não é porque eu tenho compatibilidade de gênero. Tem compatibilidade de gênero. Chupa essa manga. Quando você casou, você escolheu casar com essa pessoa. Você é cristão, os dois são cristãos, é porque tem mau hálito? Não importa, tem mau hálito, vai aguentar o mau hálito. Fala. Pera aí, gente. Vamos ter que andar aqui mais um pouquinho.
pouquinho, hein? Porque a gente está falando aqui, esse texto aqui fica acho que mês. Né? Vamos lá. O senhor está na primeira parte aqui. Tudo ainda, Aí tem a parte aqui que a gente também tem um problema atual, que é a questão do feminismo. Olha, mais um ponto para repensar aqui, ó. Mais um ponto para pensar aqui. Feminismo, isso é de Deus. Aí tem a questão do feminismo. Vai ter um monte de mulher crente que fala assim, ó, meu corpo, minhas regras. Aí ele está falando aqui, ó, a mulher é dona do próprio corpo. Isso. Ele está falando para não se abster, Isso. para não pegar o outro, está roubando o direito do outro. Isso, perfeito. Deixa um pouquinho mais para frente, espera aí, que o ponto que o irmão está colocando aqui é importante. Deixa eu dar mais um pouquinho para frente para a gente pegar esse ponto aí. Fala. Parte 1. Parte 1, parte 2, tá bem. Mas tudo bem, vamos lá. Só chegar, para chegar no ponto que o irmão está falando aqui, deixa eu andar mais um pouquinho, que nós paramos aqui no ponto, mas até agora está tudo claro. Os pontos que nós andamos está claro, né? Não tem nenhuma dúvida para cá não. Agora, vem, ó, eu falei ponto 1, dentro da pureza do casamento, que não pode haver poligamia. Não pode haver poligamia. Não existe casamento poligâmico. Não, estão querendo colocar no nosso civil, como é que é? No Código Civil, a possibilidade de casamentos, de novos casamentos de pessoas, homem com duas mulheres, mulher com dois homens, fazer uma salada aí. Parece que não foi aprovado não, mas eles estavam tentando, ainda não foi não. Mas casamento homem com homem, mulher com mulher, um homem com mais de duas mulheres, uma mulher com mais de dois homens, estavam fazendo uma salada aí. Ainda que seja permitido no Código Civil, irmão, não é permitido na palavra do Senhor. Irmão, é permitido lá fora, não é permitido aqui dentro. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá, irmãos? O mundo é uma coisa, o que rege o mundo é o maligno, o que rege a palavra, que rege dentro da igreja é o Senhor. Não pode haver casamento homossexual, não pode haver, não tem isso na palavra. Agora, ponto 3 que eu queria colocar, falei, o celibato não é compulsório, o celibato ele é uma escolha, é dom. E o ponto 4 agora, dentro da pureza do casamento, é a mutualidade dos direitos conjugais. Mutualidade. A relação sexual não é favor, é dívida. É dívida. Não é favor, é dívida. Não pode estar vinculado ao pagamento caiu na conta. Hoje tem. Não tem isso não, né, irmão? É dívida. O homem deve à mulher e a mulher deve ao homem. Não tem aqui. O apóstolo Paulo não está dando espaço aqui para que haja, claro, evidentemente, que nós estamos falando de duas pessoas adultas, duas pessoas subordinadas à palavra do Senhor, que devem entrar no consenso, no melhor consenso. O sexo no casamento é santo, porém fora do casamento ele é pecado. No casamento ele tem que acontecer. O marido e a mulher têm direitos iguais. Márcia não pode se negar a mim. Eu não posso me negar a Márcia. Não pode dizer, não, hoje estou com dor de cabeça. Não tem. Estou fechada para balanço. Não tem. Eu até coloquei algumas coisas aqui. Não, fechado para balanço. Hoje não dá. Não sei o quê. Não. Não, você não fez o que eu queria. E não pode ter barganha. Não, só se. Não vai ter. Se não fez isso, então não vai. Não existe isso no casamento. Nem o homem para a mulher, nem a mulher para o homem. Fala. Quem falou? Sabe por que eu queria entrar nesse assunto? Porque muitos homens e mulheres também, pode ser o caso de um outro, pessoas entrando em pornografia, por causa disso. Tem um amigo lá no trabalho, a gente conversa com esse tal, e ele estava viciado na masturbação, por quê? Porque ele se sentia humilhado. Para eu não cometer adultério, ele começou a se masturbar. Aí, por fim, ele falou: estou preferindo me virar sozinho do que ficar me humilhando, esperando. Aí ele já estava tão viciado que ele já nem procurava mais adultério. Aí a gente fica tendo problema, aí a gente acha que isso é só o problema do casal. Aí a Bíblia vai falar que a oração que passa de teto quando fica
casal que está bem. A gente começa a ter problema até na igreja, porque aquele casal não está bem, a pessoa desanima, e a gente acaba tendo um problema muito maior com o corpo de Cristo, por causa da mentirinha, da Isso aí, é isso aí. porque eu não quero que o médico cuidar do meu corpo, às vezes é problema, às vezes a mulher tem realmente um problema, ou o homem tem um problema, mas tem que ir no médico, tem que se tratar, cuidar do corpo. Isso aí. Isso aí é o principal problema nosso hoje. Uma televisão, hoje isso aí é uma coisa que é o fim do mundo. O mundo acha e vice-versa. Então, nós estamos num momento muito difícil para nossas crianças, nosso futuro da manhã. Deus nos deve ter hipótese. Tá. Basônia. Pastor, eu aprendi, eu concordo, é que o sexo antes do casamento é pecado. Teste drive não pode ter. E depois de casar, se não fizer sexo, é pecado também. Exatamente. Eu vou falar sobre isso. Independente de quanto tempo você fica, tem mulher Eu vou falar sobre isso. uma vez por mês, é considerado Ó, um divórcio. a ausência de sexo do casamento é pecado. A ausência de sexo do casamento é pecado. Se alguém está se negando ao outro, está pecando, porque está tirando o direito do outro, está defraudando, está roubando. Está roubando o direito do outro, é defraudar. Não pode. Está casado, o outro tem direito. Você está defraudando o outro, não pode defraudar um ao outro. Fala. Vou juntar duas coisas. Quando o cara está podendo, o salário dele também cai. E nessa área o salário cai. Aí agora vamos lá. Quando o cara joga a bola, A metáfora. A metáfora. O salário caiu. o salário caiu, aposentou, automaticamente o salário cai. É verdade. Metáfora. Ele fica devendo, sendo que um lado ainda está jogando bola e o outro já não joga mais. Portanto, E médico nele, ó. Hoje em dia, meu irmão, a ciência, irmão, a ciência hoje, antigamente era amendoim, hoje tem outras coisas que substituem o amendoim. Nós estamos falando de casamento, irmãos. Aqui só tem adulto. Menor, não tem ninguém menor de 18 anos aqui, tá, irmão? onde eu trabalhei, esse produto que o senhor mencionou faz muito mal. Ah, é? As pessoas não atentam para isso. Né? Aí tem uma pergunta também, dentro do curso de Paulo. Paulo ele fala tudo isso, aí eu já deixei entre aspas, e não sabe se ele era casado, viúvo ou separado. O fato é que não, o estado dele naquele momento ele é solteiro. Celibato. Como é que um cara que não fez doutorado e se apresenta como doutor? Muito bem, aí que está o ponto, aí que é um ponto teológico que se fala. Então, muito provavelmente, ele já tinha sido casado e ele sabe dos problemas do casamento. E ele agora não era casado e provavelmente se separou. Então, ele tinha autoridade não só do Espírito Santo, que já seria suficiente, mas também autoridade por ter vivido situações do casamento. O ponto que o irmão me colocou foi bom, que eu também li sobre isso. Ele tinha... a maneira dele falar reporta o fato de que ele teve experiência. E por isso ele falou. Mas o fato de um médico fumar e estar acima do peso, não quer dizer quando ele te recomenda lá uma receita sobre o que ele tem que ele é saudável, mas na verdade, porque o senhor está acima do peso, o senhor fuma não. O que ele está falando aí é o que é bíblico. Se ele não estava vivendo, Perfeito. é a mesma coisa quando a gente prega. Se o pregador não está vivendo, para ele próprio. Agora, o que ele está falando ali, a recomendação que ele está dando é bíblica. Isso aí. E essas questões que o irmão está falando aqui, de a gente vai envelhecendo, é por quê? Porque a gente não cuida do corpo, a gente trata o corpo de qualquer jeito. O corpo tem um limite de peso. Deus não criou pudim, enlatado, engarrafado. Deus criou foi legume, verdura, água. A gente já pega tudo, já começa pegando o que come. E a gente come o que Deus não fez. E fala que o que Deus fez é ruim. O nosso corpo começa a ter problema, vai trazer problema pro resto da vida. Então a gente
Não é assim. Isso aí. Mais alguém quer falar? Posso seguir à frente? Fala, irmão, pode vir. O Paulo bem falou, né, que tem que haver a coabitação com entendimento. Né? A coabitação ela é com entendimento. E aí ele fala sobre a vivência momentânea em um propósito motivo. Sim, vou falar sobre isso. Como um acordo, né? Isso aí. Ó, Né, fica aí no azeite aí, o amor agora está vivendo igual com um propósito. Isso aí. Tem tempo limitado. Isso aí. Como um acordo. Aí sim. Perfeito, eu vou falar sobre isso. A abstinência só pode vigorar por algum tempo. E ela tem que ter um motivo. Muito bem. Deixa eu falar, posso seguir em frente? Posso, né? No verso 5, tem uma ordem. Verso 5. Não vos priveis um ao outro. Não vos priveis um ao outro. Ou seja, é pecado recusar-se à relação sexual, a menos que se tenha um propósito específico com um tempo determinado. Não vos priveis um ao outro. Irmão, irmã, em nome de Jesus, na hora que disser não, tem que ter uma razão. Se não tiver uma razão, você está privando o outro da sua satisfação, daquilo que Quando nós nos casamos, isso é dito, nós devemos dizer que nós casamos para satisfação do outro e não para nossa satisfação. Porque se você estiver casando para a sua satisfação, vai ser sempre ao teu tempo, à tua vontade e à tua hora. Como você casa para satisfazer o outro é de acordo com aquilo que o outro quer. E evidentemente, novamente a gente está falando aqui de pessoas maduras que vão conversar, vão entrar no acordo e tudo vai ser acertado. Evidentemente que existem situações específicas de problemas de saúde, problemas que precisam ser tratados e tal. Mas isso são exceções. Na regra, né, se a coisa estiver normal na temperatura e pressão, se a temperatura e pressão estiver normal, então tem que seguir a regra. A regra é essa aí. A regra é madeira. Pediu, tem que ser. Pediu, tem que ser, irmão. Irmão, se a irmã pediu, tem que ser. Vou falar das irmãs que é melhor. E se a irmã pediu, irmão? Se a irmã pediu, entendeu? A irmã normalmente pede, tem que atender. Porque assim está dito na palavra, irmão. Aqui ninguém está brincando, não, tá? Não estou falando. O pastor não está sendo. Né, eu estou falando o que está na Bíblia. É o que ele está dizendo aqui, ó. Não prive um ao outro. Não pode privar, não pode reter. Você está retendo o que não é teu, não te pertence. Pensa que é teu só porque está com você, mas não te pertence, é do outro. É teu porque nasceu contigo, mas é do outro. Né? Pertence a ela agora, e ela pertence a você, não pertence ao outro. Ponto. É isso que ele está dizendo. Verso 5 ainda. Verso 5. Quando o casal pode abster-se da relação sexual? Quando pode se abster? Está aqui, ó, verso 5. Não vos prive um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Esse tempo aqui é kairos, não é o cronos, não, tá? Vou ficar uma semana, ó. Vou ficar uma semana. Não, negativo. Não é isso não, é kairos. É uma situação como o irmão Valdemir falou. Aconteceu alguma coisa, de repente, puxa vida, eu tô numa pressão danada no meu trabalho, eu não consigo. A única coisa que está subindo em mim é a pressão. Nada mais sobe em mim. Então, assim, naquele momento ali você não pode, porque está difícil, problema de saúde. Então é um kairos. Mas vai ter um momento que as coisas vão ficar normal. Então o kairos é porque existe um problema que se estabeleceu, uma situação que carece de oração, de não sei o quê. Então, olha diz aqui, ó, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Vamos supor, caramba, tua esposa, cara, está vivendo um momento difícil pra caramba, a minha esposa. Teve um momento lá que minha sogra estava com uma dificuldade de saúde terrível. Então, poxa, eu tinha que compreender, minha esposa não tinha cabeça para isso. Mas tanto que a Joana nasceu praticamente depois que a minha sogra faleceu, logo depois, né, a Joana nasceu, né? Que aí liberou, aí a Joana nasceu. Mas eu estou dizendo o seguinte, então tem um período que, poxa, por alguma razão pode ser que não esteja acontecendo, mas tem um motivo. Não é porque eu decidi que não vou fazer.
Não é assim, não é porque fechei para balanço. Não é, por exemplo, estou em greve. Hã? Tem, sabe? Não, pode ficar. Tá na Bíblia, pode ficar. Pode vir, João. Você já, pode ficar aí, João, pode ficar. Não tem problema não. Pode ficar aí. Não tem problema, eu estou falando da Bíblia. Ninguém está falando bobagem aqui, ó. Quem está em. Não pode dizer que está fechado para balanço, não pode dizer que está em greve, não pode dizer que só depois que. Não, só enquanto não me der o que eu quero que tu me dê, também não te dou o que você quer que eu te dê também. Não dou, nem você me dá, nem te dou, fica tudo. Não pode. Ó. Paulo está dizendo, quando ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito da decisão. Está em harmonia? Está em sintonia? Então tá bom. Outra coisa, a abstinência só pode vigorar por algum tempo. Está no verso 5. É o kairos, não cronos, né? Então a palavra tempo é relativa a uma necessidade específica, determinada por Deus por exemplo, para se dedicar à oração. Porque é que nem jejum. Que nem jejum, irmão. Então, de repente, eu estou fazendo jejum de sexo. Mas não vem fazendo isso direto também, né? Porque aí vai crescer com ele. Mas vou fazer um jejum de sexo. Vai fazer um jejum. Então, eu vou me dedicar à oração. Então, ó, durante o tempo, tudo bem, combinou? Está combinado. Vamos fazer um jejum, como se fosse, para se dedicar à oração. Ele está dizendo aqui o seguinte: como eu estou com o propósito de jejum e oração, eu vou me abster disso, porque eu gosto muito. Mas eu não vou fazer, porque eu vou me dedicar a jejum e oração. Né? Se o outro concordar. Se o outro sempre é com harmonia e sintonia. Fala, irmã Marlene. Pastor, é pecado naqueles dias maus que tem meios? É pecado? São nesses dias que muitas pessoas têm a acontece de fazer nesses dias. Eu diria mais nesse sentido, anti-higiênico, né? Mas esse pecado, eu não vejo motivo para achar que é pecado, não. Mas eu acho que é anti-higiênico só nessa situação, né? Eu acho só isso. Então, é pertinente a pergunta da irmã. Se nesses dias seria pecado. Não está na palavra dizer, não, no momento que a mulher estiver nos seus dias, né? Não, no Novo Testamento não há restrição a respeito disso, então não vejo. No Antigo Testamento, tanto que no Antigo Testamento até a própria relação. A relação em si, se tivesse relação, tinha que passar um tempo, não sei o quê, quando, por exemplo, se aproximava a festa da Páscoa, coisa e tal, não tinha que ser 3 dias antes, não podia ter relações por causa da... Então, ou seja, eu não posso colocar como uma regra. O fato é que não é pecado. Fala. Se a irmã se tem harmonia e concordância com o seu esposo, tá certo. Olha, eu preciso desses dias porque eu estou com um propósito e tal, combinado? Combinado. Combinou? 2 cristãos? 2 cristãos. Porque se você tem um não cristão, aí o bicho pega. Porque nem sempre você vai convencer o outro de que é aquilo que você quer fazer, porque ele não vai entender, então você não vai conseguir fazer o propósito que não cristão. Fala. Mas eu entender isso como uma regra. Já que eu vou orar, então muito bem. Se eu tiver relações sexuais, a minha oração exatamente. É o propósito. Não quer dizer que porque eu tenho, por exemplo, eu posso estar com o propósito de jejum e oração de 40 dias. Tem gente que faz jejum e oração de 40 dias. Vou ficar 40 dias sem ter relações sexuais? Posso sim. Se eu tiver combinado com o marido. Mas se não posso ter 40 dias de jejum e oração, mas não necessariamente de abstenção sexual. Não tem nada a ver. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desde que se eu coloco como propósito, tem a ver. Se não coloco, fala, Rodrigo. Pode pensar que o que é jejum? É abstinência total ou parcial de alimento. Isso é jejum. É bem fácil. Mas seja. É fato. Se
for um jejum total e com um acordo, tudo bem, Perfeito. pode, Isso aí. A gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele vai colocar como se também houvesse, não o jejum propriamente dito, como literalmente é dito jejum de alimento, mas a abstenção sexual em relação ao propósito que eu tenho também. Então eu posso me abster sexualmente por um tempo, porque eu quero me dedicar à oração e jejum. Tá bom, ele falou aqui que pode, entendeu? Aí eu estou colocando na categoria do jejum, então como se eu estivesse me abstendo mesmo. Tudo bem? Posso ir à frente? Então vamos lá. A abstinência tem que ter uma razão expressa para dedicar-se à oração. Expressa no sentido de que fique claro, né? Vamos fazer um contrato aqui, ó. Não é isso não, expressa no sentido de que, ó, tá combinado? Tá combinado? Então tá bom, tá combinado, eu não estou te defraudando, eu não estou tirando aquilo que é direito teu, porque nós combinamos que vai ser assim. Amém? Fala aí, Gustavo. Gustavo está só ouvindo. Deve ter compromisso de retorno. Tem que ter compromisso de retorno. Acabou o tempo. Não. Tem que ter compromisso de retorno. Acabou. Cumpriu o Kairos de Deus. Está na hora de voltar. Então tem que retomar o relacionamento normal. Ok? Ainda no verso 5. O verso 5 tem uma coisa muito interessante também. Diz assim, ó. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. Ora bem, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Entrou um personagem aqui. Não brinca, irmão. Não brinca com isso. É sério o negócio. Paulo falou aqui, o Satanás vai entrar na jogada. Ele está atento. Não está tendo sexo? Opa! Já vou arrumar um jeito de ter sexo ali. Vai colocar no circuito uma outra pessoa, vai despertar na pessoa um outro interesse, a pornografia, a masturbação, o não sei, vai entrar. Por quê? Porque Satanás vai sugerir. Vai trabalhar na carência da pessoa. Exatamente. Então, uma terceira pessoa do relacionamento vai destruir o casamento. É aquela pessoa que vai, a mulher carente, que vai ficar, né? Ou vai de repente alguém naquele momento, né? É o homem que vai de repente ver alguém que, né? Vai ter sua atenção chamada para alguma coisa, é a pornografia, é não sei o quê. Então, uma série de coisas que são motivadas por Satanás. Mas não pensar só, ele fala aqui, não ter domínio próprio. Isso. Não pensar só nessa questão de que o cara vai arrumar uma mulher, a mulher vai arrumar outra. Então a pessoa perde o controle, briga no trabalho, briga no programa, muito bem, irmão. Briga, chega em casa bolado, os filhos vê o pai e a mãe. Fica mal-humorado. Os filhos. O pai não tem paciência com a mãe, né? Se estiver mais descontrolado lá, se desentende com o filho, briga com o parente, a vida está um inferno. Uma vez. Uma vez eu vi uma ilustração que diz que o menino chega no colégio chorando, a professora pergunta: o que aconteceu, Joãozinho? Não é Joãozinho, né? O que aconteceu, Joãozinho? Chorando, assim, de onde você está vindo, Joãozinho? Eu estou vindo do inferno. Vindo do inferno? Que é isso, menino? Eu estou vindo do inferno. Aí leva para a secretaria e Joãozinho me respondeu mal, perguntei de onde ele estava vindo, ele falou que está vindo do inferno. Aí o diretor falou: por que você disse isso para a professora? Não, porque eu saí de casa, quando minha mãe acordou, meu pai acordou, eu acordei, tá dizendo, minha mãe disse: já começou o inferno aqui em casa. Pronto, ele estava vindo do inferno, já começou. E aí ele falou assim: ó, eu estou vindo do inferno, meu pai é o diabo, minha mãe é Satanás. Aí, então, quando eu saí de casa, quando eu acordei, minha mãe falou assim: ó, já começou o inferno aqui em casa. Aí o marido falou: você é o diabo, você é Satanás. Então, meu pai, então é verdade. Porque ele chegou na escola, vindo do inferno, o pai é o diabo, a mãe é Satanás, porque a bagunça está terrível. Então, muitas das vezes, essa falta, porque, irmãos, sinceramente, a questão sexual, ela muitas das vezes vai tirar o humor do outro. O humor é uma questão também fundamental, né? Então, às vezes a pessoa... O outro dia o irmão Luiz Cláudio estava falando, a gente estava falando sobre a lição de hoje. Se ele tivesse aqui, ele ia confirmar. Ele falou que tem um colega do trabalho dele que ele fica cheio de espinha no rosto.
colega do trabalho dele com o rosto cheio de espinha. E tem um determinado momento que o rosto dele fica com pouca espinha. E normalmente, o momento que o rosto dele fica com pouca espinha tem a ver com o pagamento. No dia do pagamento, os dias depois do pagamento, o rosto dele fica com pouca espinha. Mas depois que passa o pagamento, o rosto dele fica cheio de espinha. Por quê? Porque no tempo do pagamento, a coisa acontece. Aí diminui a espinha. Depois que passou o pagamento, aí ele volta a ter espinha, porque aí fecha a porta. Aí ele falou que estava tendo esse problema. Aí ele brincava com o rapaz falando sobre isso, e ele confirmou que era isso mesmo que acontecia na casa dele. Aí ele falou assim: esse mês vai ser bom, porque eu vou ter o pagamento e vou ter a gratificação no meio do mês. Então ele ia ter 2 vezes que ele ia ficar sem espinha. Ó, para tu ver. Só misericórdia. Só Jesus na casa. Vamos lá, irmãos. Ó, duração do casamento. Outro ponto que o apóstolo Paulo vai falar sobre ali. Ó, verso 10 até o verso 11. Duração do casamento. Quanto tempo o casamento tem que durar? Paulo está instado, a responder uma outra pergunta. Tem uma outra pergunta implícita aqui para Paulo. O que fazer se eu estou arrependido de ter casado? E agora, casei, me arrependi, já era. Puxa vida. Ela é uma mulher de Deus, eu conheci, ou ele é um homem de Deus. Eu namorei, casei e agora me arrependi. O que fazer quando a situação do casamento é insustentável? Insustentável, eu não estou falando de violência doméstica, não. É insustentável é o seguinte: puxa vida, não tem compatibilidade de gênero, de jeito nenhum. Meu Deus, eu falo A, ele fala B, eu acho que é bonito, ele acha que é feio, eu ao hálito, eu não sei o que, eu gosto de um jeito, ele gosta de outro. O negócio está complicado. Será que tem gente assim na igreja? Será que tem problema desse tipo na igreja? Incompatibilidade? Eu casei e reconheço que fiz uma grande bobagem. O que eu faço agora? O Paulo vai responder. Vamos lá. Hoje estou aqui no meu casamento. Os 10 primeiros anos foram terríveis. terríveis. Você era cristã? Eu e ele. Os 2 cristãos. O problema era a incompatibilidade. De gêneros. Ele muito ignorante e eu muito autoritário. Muito ignorante e autoritário. Chapa quente mesmo. Aí meu gênero me conhece. Aí eu fui lá, fui lá no pastor Valdemir, pastor, tá dando não, pastor. Vou lá pra não dá. Eu Aí sei. o pastor olhou pra minha cara e falou assim: eu fiz teu casamento. Exatamente. E eu me perguntei, comigo toda a vontade, até que a morte se separe. Eu falei, né, pastor? Lá que ele falou, vocês têm que se atentar ao Agora tem que chupar essa manga. Ó, eu já tive caso no meu gabinete, que Deus é de Deus, tá, irmãos? Quando vem assim, a palavra é de Deus mesmo. Está diante do casal que estava nas vias de fato mesmo, assim, de e não sei o que, não dá, porque eu penso A, eu penso B, eu penso C, não sei o que e tal, não dá. Cheguei no meu limite, a irmã falou. Eu falei: irmã, quem te disse que esse é limite? Esse é teu limite. É Deus que estabelece o limite. Você está olhando esse como sendo o limite. O limite de Deus está muito além disso aí. Deus tem um propósito na vida de vocês. Você tem que se adequar um ao outro. E naquele dia, falei isso no gabinete. Márcia está atrás junto também. Você lembra, filho? Estava eu e minha esposa, chamamos o casal para conversar. E graças a Deus, eles se consertaram, se corrigiram e foram em frente. Porque não há como estabelecer limite, A gente não pode. Aí olha só, o que Paulo responde no verso 10, Paulo vai dizer: todavia o casado mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Respondeu. Tá difícil? Tá ruim? Não tem mais jeito. Aguenta, tem que ficar. Olha só, eu vou te passar a palavra. O que fazer na situação insustentável? Não separe. A situação é insustentável, não separe. Agora, quer separar? Então vai ficar solteiro. É para não separar. Mas se você quer separar, ele diz aqui no verso 11, se porém, mas não dá. Se separar, se apartar, fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Essa é a ordem. Esse é o mandamento.
Essa é a ordem, esse é o mandamento. Não tem outro caminho aqui não, fala. Essas recomendações, a gente está falando aqui, Paulo não estava pensando na questão do hedonismo, do prazer pessoal, ele estava pensando no reino. Os nossos problemas como crentes, tanto na igreja, em casa, é porque a gente não pensa no reino. Isso aí. Quem quiser vir após mim, Sempre na satisfação. eu estou pensando nos meus desejos, tanto seja sexual, profissional, social. Eu estou pensando em mim. Eu não gosto de me cuidar, eu vou me cuidar. Eu não gosto de trabalhar, eu vou trabalhar. Eu não gosto de fazer isso, eu não faço. Ele está falando todas essas recomendações. Por quê? Porque isso vai ser um mau testemunho. Se você não cuidar disso aqui, isso vai ser ruim. Então, é melhor você ficar sozinho. Que aí você vai se dedicar totalmente a Deus. Então, quando a gente tem problema no casamento, que a pessoa não quer isso, não faz isso, aquilo, porque ela não está pensando no reino, ela não está pensando no filho, ela não está pensando no vizinho, que o vizinho vai olhar para o casamento e falar assim: eu quero ser crente, eu quero ter um casamento assim. Porque eu vou estar mais animado, feliz, eu não tenho que me preocupar com o meu casamento. Perfeito. Olha só, irmãos, para tu ver só. Então, Paulo está falando do reino, como o irmão Evaldo está falando. E as pessoas estavam pensando na satisfação pessoal. E Paulo falou assim: não é satisfação pessoal, é reino de Deus. Você escolheu, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Você é casado, tá bom? Então, olha só. Não tem jeito, vai separar, então vai ter que ficar solteira. Vai ter que ficar solteira, não vai poder casar novamente. Está disposta a pagar esse preço? Esse é o preço que vai pagar pela sua decisão. Vocês dois vão ter que ficar. Aí, não deu, ó. Aí o A ou o B casou. O A ou o B casou, aí esse casamento vai ser adultério. Porque eles não estão separados. Então, a partir daquele momento, esse vai estar livre. Porque porque a decisão em relação ao fato da separação ter acontecido entre dois cristãos é que os dois vão ficar solteiros. É tipo assim, está em disciplina. Até a volta de Jesus. Cada um na sua. Mas não pode casar de novo. É isso. Não tem meio termo aqui não, fala. Está na fila? Mas qual foi o que aconteceu, meu irmão? Vamos lá. É estudo de caso aqui, vamos lá, estudo de caso. O que aconteceu com o irmão? Vamos ver se o irmão está na fila dele. Quando o irmão separou por quê? Motivo justo? Sim. Os irmãos já está perdoado, irmão. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. Mas o irmão, pelo que eu sei do irmão, o que aconteceu foi que o irmão separou em função do problema de adultério. Sim ou não? Ponto. Se separou por problema de adultério, o irmão está livre para casar de novo? Estava. O irmão estava livre para casar de novo e o irmão casou de novo. Casou. O irmão estava no outro grupo que eu vou falar daqui a pouco, que é o grupo da pessoa cristã casado com não cristão. Mas o irmão teve legitimidade para casar de novo. O irmão não está fora disso aqui. O irmão fez certo. O irmão só se separou não por sua vontade, mas porque se estabeleceu na vida do irmão algo que a palavra diz que é necessário que haja, ou é necessário, por decisão, que haja a separação, e foi o que aconteceu na vida do irmão. Não tem, o irmão, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço do irmão, não tem. E ainda que tivesse, supõe o seguinte: caramba, eu não sabia disso, já era, fiz errei. Irmão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. O importante agora, se você reconhece que você errou, Senhor, perdoa-me, porque eu cometi esse pecado no tempo da minha ignorância. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. Eu fiz, eu errei. Eu errei, tu pode dizer assim para o Senhor, eu errei, porque eu não sabia que eu não podia me negar sexualmente ao meu marido, ou que eu não podia me negar sexualmente à minha esposa. Eu estava fazendo isso. Errei. Pede perdão ao Senhor e o Senhor me perdoa. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo
pecado. Isso aí eu passo para meus irmãos. Sei que aconteceu uma vez, mas olha, é uma coisa muito difícil. A gente, os filhos da gente, os netos da gente, viver uma vida, entendeu? Depois de conseguir fazer alguma coisa, mesmo motivo justo, a gente sofre muito. É verdade. Muito. Claro, claro. Tá certo. Fala, meu Joel. Eu quero esclarecer uma coisa. Preparar tudo hoje como Adultério. eu fui duas vezes, ele teve o máximo para falar verdadeiramente, eu fui duas vezes, mas nem assim deu. Por isso eu me senti no casamento. Claro, então o irmão também, da mesma maneira, o irmão teve problema de adultério, perdoou 2 vezes, e aí não deu mais jeito, o irmão, amém. Então, eu digo amém no sentido de que o irmão está livre de qualquer. Fala, irmão Marlene. Não, no caso também, fui casada há 20 anos e por motivo de Adultério. traição, né, tentar também até com a minha própria irmã, e o que aconteceu, ela entristeceu muito, fiquei em depressão, e eu lutei muito pelo casamento, porque eu achava que o casamento era uma vez só, casou, que até Deus decidir levar um com o outro. Sim. Mas a pessoa não era cristã. Cristão. E eu não tinha tanta experiência nas coisas do Senhor que eu tenho hoje. Sim. E aí eu pedi separação devido muito sofrimento que eu tive com ele Sim. durante esses 20 anos. Uhum. Então eu pedi separação, né? E o pastor sabe. Eu vivi com outra pessoa de 16 anos também, não quis casar. Foi. E hoje eu, quando eu José, se casou, às vezes quando eu fico na dúvida sobre isso. Eu quero que os irmãos tenham em mente sempre um ponto. Ó. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Tá? Então, aquilo que, quando nós temos alguma dúvida, o que provém da dúvida é pecado. A gente não pode viver na dúvida. Então, ponto que nós devemos fazer, uma vez que eu tenho dúvida, Senhor, perdoa o meu pecado. O Senhor perdoa o pecado. Se você se arrepende, o Senhor perdoa o pecado, nosso pecado. Pode ter alguém aqui que tenha se separado, porque foi quem cometeu o adultério. Que pode ter alguém entre nós aqui, ou você hoje tem consciência, né, de que aquilo que você fez foi pecado. Então você vai viver sempre com o carinho de pecado na testa. Não, Senhor, a palavra do Senhor lá em 1 João vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. O que precisa ter é arrependimento em relação ao ato que eu cometi, que é pecaminoso. Se eu me arrependo, o Senhor perdoa. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Agora, em relação à questão da irmã, por exemplo, quando a irmã, por exemplo, né, vivia com uma pessoa, eu queria até entrar no outro ponto aqui, que seria o caso da violência doméstica. O que é uma violência doméstica? A violência doméstica é só quando alguém apanha? É só quando alguém apanha que é violência doméstica, quando sai sangue? Violência doméstica também é psicológica. Violência doméstica é psicológica. Quando alguém psicologicamente fica depressiva, quando alguém não aguenta, aquela pressão é muito grande, sendo a outra pessoa, no caso, vamos supor, não cristão, eu estou dizendo aqui no casamento com não cristão, porque se for cristão, o tratamento, a gente tem que tomar cuidado com a maneira de tratar, porque quando é cristão, a igreja tem ascensão sobre os dois. Se eu estou falando no casamento cristão, o problema tem que ser tratado pela igreja. De que maneira? Se um dos dois está fazendo violência doméstica, esse um dos dois precisa ser exortado pela igreja. Precisa ser corrigido, ele precisa se arrepender. Se ele não se arrepender, ele vai ser desligado do rol de membro, ele vai ser gentil, ele vai ser considerado publicano. Porque não se arrependeu, não se voltou à palavra. Ele está errado. E aí se torna publicano, e aí já sai de uma circunstância que Paulo falou aqui, que não pode se separar, já vai para uma circunstância que pode se separar. Porque agora, se aquele que não é cristão continua fazendo pressão psicológica, violência e tal, então não, aí é separação. É separação. Separação, tá? A palavra vai responder
pode separar. Agora, se os dois forem cristãos, não pode separar. Precisa ser tratado. O tratamento vai passar pela exortação. Se não conseguiu, aí tem que ter... Conseguiu entender? Posso caminhar? Quer mais uma coisa, irmão? Não, devido no caso hoje, eu encontrei o Zé, uma cristão, e graças a Deus é uma pessoa que sempre trata muito bem, trata bem. É um verdadeiro companheiro, amigo. Mas eu estou casada, mas o meu marido, o meu está vivo, entendeu? É sobre esse assunto, sobre eu perder a minha salvação. Nada, irmão. Nada. Esquece isso, irmão. A irmã é salva no Senhor, com certeza. Isso não tira a salvação da irmã de jeito nenhum, irmão. Porque tem uma passagem na Bíblia, né, que quando separa, né, existe isso aí, a pessoa não pode casar, porque tem pecado, que é justamente o cara assim. Então, o irmão, eu vou ser sincero, não tem importa, não, que está Sim, claro. Está passando em ponto de casar. Quem nunca passou. Tá bem por aí. Então, o irmão dela diz que a pessoa que é separada não pode casar, porque está em inconformidade da Bíblia. Entendeu? Diz que ela peca. Eu já mostrei para ela que não. Já mostrei para ele, mas como a ignorância eclesiástica dele é maior do que a Bíblia, ele não fica lá. Mano, quem nos julga é o Senhor, né, irmão? Não pega o julgamento de outra pessoa para a sua vida, não. O entendimento da palavra está claro para nós aqui. Existem razões, motivos para a separação. Existem motivos. E ainda, digamos aqui, vamos até, eu preciso dizer isso. Ainda que nessa altura do campeonato, eu perceba que eu cometi, que eu fiz alguma coisa que é errado. Não é o caso da irmã, não, tá? Mas ainda que nesse momento eu perceba que eu fiz alguma coisa errada, eu vou à palavra e dizer assim, ó, se dissermos que não temos pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos perdoa, porque eu me arrependi. Eu pequei, Senhor, eu traí a minha mulher, por isso hoje eu estou no outro relacionamento, eu entendo que eu errei, perdão, o Senhor vai me perdoar, porque eu confessei o pecado e verdadeiramente me arrependi. Se fosse o caso, não é o caso, né, irmão, mas eu estou dizendo que a boa nova do Senhor, a boa nova do Evangelho é dizer que não existe pecador que não tenha perdão. Todos nós temos perdão, então não existe pecador imperdoável. Agora, se eu morrer sem... Aí não vai, mas tem pecado contra o Espírito Santo. Aí já é outra coisa. Aí é não receber Jesus como Senhor e Salvador. Aí já não vamos entrar para essa vertente, não. Fala, irmã Márcia. Fala. Você levantou a mão? Ah, tá. Então já vamos encerrar. Vamos acabar, né? Tem muitas loucuras em relação a esse assunto assim. Na fisioterapia, uma mulher falando lá, que ela separou do marido. Por que ela separou do marido? Ela negra e o marido descendente de alemão, os pais alemãos. O marido tinha vergonha dela, da família, e maltratava muito ela. Ela separou o marido, o pastor dela falou que ela tinha que voltar porque a salvação do marido tem umas doideiras que... Ó, irmãos, nós vamos ter que parar. Só fiz o grupo 1, hein? Da falta do grupo 2, grupo 3 e da falta das aplicações. Só a aplicação tem mais de 10 aplicações, tá? Nós vamos fazer para o próximo domingo, tá bom, irmão? Próximo domingo nós vamos ver, então, o que seria, ó... Eu vou ter, próximo domingo, a parte... O grupo 2, que é cristão casado com não cristão. Depois vou ter o 3, que é cristão não casado, que a irmã Neuza está ansiosa para saber, né? Cristão não casado. E depois, ó, aplicação, ó. Tem logo um montão de aplicação aqui, ó. Tá bom? Então vou tirar aqui para vocês não verem. Muito bem, vamos orar? Vamos orar e vamos fazer nossa finalização aqui. Vamos orar, então? Senhor, louvado seja teu nome, Pai, te agradecemos em nome de Jesus por esse momento que passamos juntos aqui, Senhor, né, pela tua palavra que chega aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos porque tu
quem nos abre o entendimento, Tu que nos esclarece as nossas dúvidas, Senhor, que cada um de nós aqui, Pai querido, não tenha nenhuma dúvida, Senhor, meu Deus, daquilo que tem sido ensinado, que cada um aqui possa externar aquilo que porventura está em dúvida do seu coração, para que dessa maneira a Tua palavra venha, Senhor Deus, nos consertar. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus. Vamos louvar e tirar nosso dízimo de oferta? Dízimo de oferta. Yeah.
nosso irmão Diácono Ademar, aí mesmo, irmão Ademar, ora o Senhor. Queria saber se há entre nós quem fez aniversário essa semana. Márcia. Quem mais fez aniversário essa semana? Tavis, não está aqui conosco, mas fez aniversário. Quem fez aniversário, fica em pé. Pode se assentar os outros. Quem fez aniversário? Irmão Márcia, irmão Lili, quem? Vilma, hoje? De casamento? Quantos anos, irmão? 17. Ainda bem que eu perguntei a você, quase você erra. Se eu pergunto a ele, você não ainda. Aí ia ser difícil o negócio hoje, né? Aí ia ser. Fala. Quem? Primo e amigo. Fala, irmão Betinho. 2 sobrinhos, do nosso irmão Ademar. Ademar, aniversário também? A irmã pela irmã Vilma. Tá bom. Então, nosso irmão Ademar vai estar orando assim. Pelo Leandro. Nosso irmão Ademar, ora o Senhor, agradecendo pelos dízimos, ofertas e pelos aniversariantes também. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai, te adoramos a Deus, a tua santidade. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia que nos concede o privilégio da tua casa, para te louvar e glorificar seu santo e seu nome. Te agradecer esse momento, Senhor, no teu privilégio de altar, te adorar com os dízimos e ofertas. Desde já te peço, Senhor, que venha abençoar essas ofertas, para que ela seja bem dividida na tua obra, Senhor. Abençoa, Deus amado, cada um que for te ofertar. Também aqueles que não puderam, Senhor. O Senhor esteja abençoando da mesma forma. Agora, meu Deus, eu te entrego nas tuas mãos, os aniversariantes, Senhor, possa abençoando ricamente a vida de cada um, Senhor. Que eles possam cada dia sentir, Senhor, a sua presença em sua vida. E que essa data se venha repetir por muitas e muitas vezes, principalmente na tua presença. Fica conosco, nos dá um restante do dia na tua presença. E que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos ficarem em pé. Vamos encerrar então. Agradecer, Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo que passamos juntos aqui. Pai querido, como é bom, Pai amado, podemos estar refletindo na Tua palavra, Senhor, Teu Santo Espírito, Senhor, falando aos nossos corações. Que possa, Pai querido, encontrar aqui verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade, Senhor. Sejamos obedientes, ó Pai querido, à Tua palavra, com entendimento, que a nossa mente seja renovada pelo conhecimento da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Tu sabe de cada um de nós aqui, Tu, Pai querido, sabe do nosso coração, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que Teu Santo Espírito continue a falar a cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus do Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos. Esteja sobre cada família aqui representada, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. O povo de Deus, diga comigo. Amém. Então, domingo que vem nós continuamos a lição, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala para quem está perto de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe.